Duas famílias separadas por um rio, por uma fronteira estadual e principalmente por décadas de ressentimento. A história dos Hatfields e dos McCoys não é apenas uma lenda popular do interior dos Estados Unidos. É um conflito histórico documentado, que atravessou o fim da Guerra Civil Americana e marcou a região da divisa entre West Virginia e Kentucky, ao longo do rio Tuckfork, na segunda metade do século XIX. Em 2012, essa rivalidade foi transformada em uma minissérie de grande escala, exibida pelo History Channel, e acabou se tornando um marco na televisão norte-americana. Mas antes de mergulhar nessa história que mistura guerra civil, orgulho familiar e consequências que atravessaram gerações, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdos assim para você. O que está fazendo? Cortando tábuas. É possível que o tio Ellison morra. O Jim falou que ia precisar de um caixão. Não corte nenhuma tábua. Eu te aviso quando eu quiser que corte. A proposta era reconstruir, com o máximo de fidelidade possível, o ambiente social, político e familiar que alimentou a rivalidade. A direção ficou a cargo de Kevin Reynolds, cineasta que já havia trabalhado anteriormente com Kevin Costner, e que aqui conduziu a narrativa com um tom sóbrio, realista e quase documental em muitos momentos. As filmagens aconteceram principalmente na Romênia, em áreas montanhosas, que lembram visualmente a região dos Apalaches do século XIX. No centro da trama estão duas figuras históricas reais. William Anderson Hatfield, conhecido como Ence Capeta, que é o líder da família Hatfield, e Randall McCoy, patriarca da família McCoy. Ambos viveram de fato no período retratado e foram protagonistas documentados da disputa. A rivalidade entre as famílias não começou com um único evento isolado, mas foi alimentada por uma soma de fatores. Divergências políticas após a Guerra Civil, acusações de deslealdade durante o conflito, disputas judiciais e até um episódio envolvendo a posse de um porco, julgado em um tribunal e historicamente registrado como um dos estopins do agravamento da tensão entre os clãs. A minissérie reconstrói esses acontecimentos com base em registros históricos, amplamente divulgados por pesquisadores do conflito. Um dos pontos centrais é o romance entre John Hatfield e Rosanna McCoy, relacionamento real que intensificou ainda mais o clima de hostilidade entre as famílias. Esse envolvimento amoroso, confirmado em relatos históricos, foi tratado na série não como um mero detalhe dramático, mas como símbolo de uma tentativa frustrada de romper o ciclo de animosidade. Em vez de apaziguar, o relacionamento acabou ampliando o conflito. À medida que os episódios avançam, a narrativa mostra a escalada da violência que culminou no chamado Massacre de Ano Novo, de 1888, quando membros ligados aos Hatfields atacaram a casa dos McCoys, resultando em mortes e feridos graves. Esse episódio é historicamente documentado como um dos momentos mais violentos da disputa. Ao longo das décadas de conflito, mais de uma dúzia de pessoas morreram diretamente em confrontos relacionados à rivalidade. No elenco, a produção reuniu dois atores de grande peso dramático. Kevin Costner interpretou Ence Hatfield com uma composição contida e estratégica, retratando-o como um líder influente, politicamente articulado e profundamente orgulhoso. A atuação lhe rendeu o Emmy de melhor ator em minissérie ou filme para televisão, além do Globo de Ouro e do Screen Actors Guild Award, na mesma categoria. Já Bill Paxton viveu Randall McCoy com intensidade emocional marcante, apresentando um homem consumido por ressentimento, fé religiosa rígida e sensação constante de injustiça. E Paxton também recebeu indicação ao Emmy por sua atuação. O impacto da minissérie foi imediato. A exibição combinada alcançou aproximadamente 14 milhões de espectadores ao longo das 3 noites, tornando-se naquele momento a maior audiência da história do History Channel. No total, a produção recebeu 16 indicações ao Emmy e venceu 5 categorias, incluindo o melhor ator para Kevin Costner. Também conquistou o Globo de Ouro de melhor minissérie.
Mais do que números, a repercussão consolidou uma mudança de posicionamento do History Channel, que passou a investir com mais frequência em produções dramáticas de grande escala. Nós dois sabemos que nosso filho não é muito cuidadoso, principalmente com as mulheres. O que pretende fazer? Dormir um pouco. Henderson, Também devia dormir. Hatfields e McCoys demonstrou que uma narrativa histórica, quando tratada com seriedade e alto padrão técnico, poderia competir relevância com produções cinematográficas. O cuidado com os figurinos, armamentos de época e ambientação reforçou a proposta de fidelidade histórica, sem recorrer a exageros ficcionais que distorcem os principais acontecimentos documentados. O que torna essa minissérie particularmente relevante é que ela não apresenta heróis absolutos nem vilões unidimensionais. A construção dramática respeita o fato histórico de que ambos os lados cometeram atos violentos e tomaram decisões movidas por orgulho, vingança e pressão social. Ao evitar simplificações, a série se aproxima do que pesquisadores escrevem como uma disputa complexa, influenciada por fatores políticos regionais e rivalidades pós-guerra civil. Décadas após o fim do conflito original, que gradualmente perdeu força no final do século XIX, com julgamentos e prisões, o nome Hatfield e McCoy permaneceu na cultura popular norte-americana como sinônimo de rivalidade extrema. A minissérie de 2012 reacendeu o interesse público por esse episódio histórico, estimulando debates, documentários e novas publicações sobre o tema, algo observado no período imediatamente posterior à sua exibição. Faça parar, capitão. Faça a dor passar. Acaba logo com isso. Ao revisitar essa história, a série nos lembra que conflitos prolongados raramente começam com grandes batalhas. Muitas vezes, eles nascem de pequenas disputas, alimentadas por orgulho e incapacidade de conciliação, e crescem até se tornarem tragédias coletivas. Hatfields e McCoys não transformam a violência em espetáculo, ela a apresenta como uma consequência inevitável de decisões acumuladas ao longo do tempo. Se você chegou até aqui, vale a reflexão. Essa é uma história do século XIX, mas as dinâmicas de polarização, ressentimento e identidade continuam atuais em muitos contextos. Talvez seja por isso que a minissérie tenha tido um impacto tão grande quando foi lançada. Obrigado por assistir até aqui, e se você gosta de conteúdos históricos como esse, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda demais esse trabalho a continuar.